Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 155. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses. 8,47%, e atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,96. Isso indica que ele está 4% mais barato do que teoricamente o seu preço justo. No histórico desse fundo, não é comum que ele seja negociado abaixo do valor patrimonial. Ou seja, para quem gosta do fundo, pode ser que ele esteja ainda nos bons momentos de compra. No quesito de cotação, esse é um fundo que negocia com alta liquidez. Atualmente ele está negociando uma média de 6.690.000 por dia. E é um fundo que vem se recuperando aos pouquinhos. Atualmente ele vem com a alta de 3% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo, como eu disse, que, entre aspas, a sua normalidade é ser negociado acima do seu valor patrimonial. Lá nos idos de 2020, durante a situação pandêmica, esse fundo estava sendo negociado a R$ 180. Veio a situação pandêmica, jogou as cotas para R$ 165, o fundo se recupera, chega a bater ali R$ 190, R$ 195, e durante o ano de 2020 até o ano de 2021, o fundo tem uma queda, vindo a ser negociado ali no mínimo, na época, R$ 157, e aí ele termina o ano ali de 2022 em mais ou menos R$ 170. Durante as eleições de 2022, o fundo teve uma recuperação, mas passadas as eleições ele arrefece e começa a ser negociado a mais ou menos ali R$ 160. Durante o ano de 2024, o fundo esboçou uma recuperação, batendo ali em R$ 170, mas depois, durante o ano, o fundo foi arrefecendo as suas cotações. Durante o ano ali, ele tem as suas cotas terminadas a mais ou menos R$ 160, e no final do ano, como ocorreu com vários fundos imobiliários e também com ações, ele tem as suas cotas derretendo para incríveis R$ 143, R$ 144. Por isso que eu disse que hoje, nesses patamares atuais, ele ainda está num bom preço de compra, mas cada vez mais a janela começa a se fechar. Então a gente vê que ele saiu de 140 e poucos reais para esses incríveis atualmente já, 150 e poucos reais, Então ele vem esboçando aí um bom cenário de recuperação. Aqui, continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele tem um mandato renda. Esse é um fundo do segmento logístico, industrial, galpões, Ele é um fundo de tijolo por prazo indeterminado, é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá também sobre vacância. Esse é um fundo que conta com quase 500 mil cotistas e ele tem mais de 33 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 162 e ele tem um valor de mercado de R$ 5.490.000.000. O último dividendo anunciado pelo fundo foi R$ 1,10. Continuando no site, a gente vê aqui agora sobre rentabilidade do fundo. Nos últimos 5 anos, o fundo vem sofrendo com sua rentabilidade, mas esse é um fundo bem antigo. Lá dentro do relatório gerencial, eu vou mostrar para vocês a força que o longo prazo realiza, a força que ele traz aí para os ativos, tá? Então, não deve se observar horizontes de curto prazo. Então, se o fundo é novo, é só a partir de 10, 15, 20 anos que você vai ver realmente o potencial que aquele fundo tem, tanto para o bem quanto para o mal. Nos últimos 5 anos, então, esse fundo vem com a rentabilidade de 33%, o CDI 53%, o IPCA 35%, o IFIX 30% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos Ações, vem ali com 90% de rentabilidade. Continuando no site, agora a gente vê sobre o Dividend Yield médio do fundo. A gente observa que o Dividend Yield teve uma pequena elevação. Quando o mercado está na normalidade, esse fundo entrega relativamente pouco, tá? O normal é que o fundo entregue mais ou menos 0,5 de dividend yield. Como ele vem sofrendo há algum tempo, ele está entregando algo na casa de 0,6, talvez às vezes até 0,7. Então a gente vê ali, 0,68, as últimas entregas, 0,72, 0,72. Isso aqui não é um dividendo comum para esse fundo. Como eu disse, assim,
como ele é geralmente negociado com ágio, né, o dividendo dele fica relativamente baixo. Nominalmente dizendo, o fundo está estagnado, estabilizado em R$ 1,10 já há algum tempo. Aí eu já vi algumas pessoas inteligentes reclamando que o fundo não sai do lugar nos dividendos e tal. Mas note, o fundo estava entregando, eu vou até colocar aqui para vocês verem, ó, 78 centavos. E aí ele deu um salto. Porque se ele fosse fazendo as correções ano a ano, de 78, depois ele iria ali para 82, 83, depois 85, depois 93, depois 97, e aí R$ 1. Então ele já deu um salto muito grande, querendo ou não, de 78 para R$ 1 é muita coisa, e aí sim, ele está há algum tempo aí estagnado nesse patamar de 1,10. E mais, note que durante um período ele estava entregando R$ 1,10 aí, e alguns não recorrentes em razão de vendas de ativos. E agora o efeito dessas vendas não está mais atingindo o fundo, e ainda assim ele vem conseguindo manter esse patamar de 1,10. Então, assim, tá com dificuldade, a gente vai ver lá no relatório gerencial, mas ele ainda tem reservas aí, então eu acho que ele vai conseguir manter esse 1,10, pode até ser que caia, mas é um patamar que ele vem conseguindo manter já há algum tempo. No dia 31 de março, o fundo pagou no dia 14 de abril essa quantia aí de R$ 1,10. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Quando o vídeo for ao ar, acho que ainda não vai ter sido anunciado lá no último dia de abril os dividendos para serem pagos em maio. Eu acho que ainda não. Mas eu acredito que, de acordo com a própria gestora, né, eles vão continuar entregando aí R$ 1,10. Caso o fundo não consiga ocupar as suas vacâncias, pode ser que em algum momento ele diminua suas entregas aí. Mas vamos ver aí o que acontece, né? Segundo a própria gestão, ele vai continuar entregando R$ 1,10. Vamos ver aí se ele consegue manter isso aí nos próximos patamares de distribuição. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeo, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. É uma ótima planilha, um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível. E esse ano foi o ano que eu consegui fazer a minha entrega de declaração de imposto de renda mais rápida aí dos últimos anos, porque a planilha ajudou bastante. Na aquisição da planilha, além de tudo isso, você comprando a planilha, você apoia o nosso canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos e acessíveis, com conteúdo muito agregador. E também na aquisição dos e-books, você apoia nosso canal aí. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial. É o relatório aí mais recente entregue pelo fundo. E eu vou direto lá para o final, porque infelizmente aqui a gestão traz as suas informações sobre taxa lá no final do relatório. Então ele mostra aqui que suas taxas são de 0,6, não tem taxa de performance, né? Então depois nós vamos calcular lá na DRE o que essas taxas representam frente ao total que o fundo está receitando aí. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Aqui nesse relatório, o número de cotistas é de 499 mil, eles estão quase atingindo o número de 500 mil. É um fundo que possui alavancagem 11,6. E aí, ele traz aqui nesses comentários, vou até dar um pouco mais de zoom, algumas informações aí, como que o fundo vem se comportando. Então aqui, ó, por que algumas pessoas estão desconfiadas? Eu acho que a gestão vai acabar fazendo alguma coisa, alguma situação, sabe, de venda talvez, e já que eles mesmos acreditam que vão continuar entregando 1,10, né, mas algumas pessoas estão preocupadas. Por exemplo, nesse mês foi um dos meses que ele teve menor resultado líquido. Ele teve ali, ó, 1,2 por cota, bruto, e quando tira os descontos aí, cai para 81 centavos. Mas ele distribuiu 1,10. Então, nesse mês, ele usou ali 29 centavos das reservas. Então, né? Aí ele fala, apesar da ausência de impactos extraordinários, no decorrer do mês, ocorreram 2 aditamentos de contratos de locação relevantes. Então, o que acontece? Ó? Os 2 aditamentos, esse aditamento aqui, eles fizeram mudança de forma antecipada. Então, o HGLG para Volkswagen, esse vinhedo,
E o HGLG Louveira, que é para a Ambev, eles renovaram os contratos aí, ó, por mais 5 anos. Eles aumentaram mais 5 anos de contrato de forma antecipada. Mas eles renovaram pagando menos. Então, esse da Volkswagen, que representa 9% da receita, eles alugaram com 14% a menos, ó, uma redução de 14% no aluguel. E o pessoal lá da Ambev, que representa 3% das receitas, eles alugaram com 25% menos no aluguel. A gestão alega que esses imóveis aí estavam alugados muito acima do valor de mercado e eles tiveram que reduzir para ficar em linha. Então, um ponto negativo é que caiu o aluguel, mas que o prazo médio de contratos do fundo subiu de 3,7 anos agora para 4,3 anos. Destacamos que os impactos já haviam sido mapeados pelo time, visto que os locatários possuíam um aluguel bem acima da média. Essas mudanças não alteram a visão do time quanto à distribuição. Então eles acham que eles vão continuar distribuindo ainda, mesmo que teve essa queda. Por quê? Dado que também estão planejadas outras renovações relevantes que subirão entre 20% e 50% o preço de locação. Então, o que subir vai mais ou menos compensar isso aqui que caiu, né? Aguardemos para ver se isso vai se manter. Até aqui a gestão vem se mostrando muito competente. Na parte comercial, tudo isso aqui agora eu vou pular, tá bom? Vai ser de forma mais rápida. Mas aqui eles mostram locação, expansão, renovações, o que já estava pronto em março, o que estava pronto para abril. Então aqui eles mostram tudo que entrou e saiu ou que tem previsão, tá? Reduções e devoluções, quem que está devolvendo, questões previstas. Técnico aqui são ou construções, reformas que está sendo feito. Então ele detalha tudo isso aí. Aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente vê que foi um mês que o fundo apurou menos aí de receitas. Ele apurou menos também no sentido aí de rendimentos imobiliários também, foi bem menor. E o total de receitas de 41 milhões em fevereiro caiu para 34 milhões. Então o fundo teve um resultado de 34 milhões em fevereiro, e ele distribuiu 37, ou seja, já estava comendo um pouco das reservas. E aí em março ele teve 27 e distribuiu 37. Então ele comeu bastante das reservas. Daqui a pouco mais à frente a gente vai ver sobre isso. No quesito de taxa, a gente vai ver na prática o que é que essas despesas operacionais aqui, ó, nos últimos 12 meses, o fundo gastou com a gestão 39 milhões. E ele teve de receitas 549 milhões. Então a gente vai ver na prática o que é que essas despesas representam frente ao total que o fundo receitou. Então note, 39 milhões, 647 mil, que eu vou arredondar para 648. Esse valor aqui vezes 100, dividido pelo total receitado, que é 549 milhões 918. Então a gente vê que o fundo ali está com 7,20% de taxa, o que eu reputo ser uma taxa bem aceitável. E aí os efeitos, né? O fundo está ali com quase 10 milhões a menos de receita potencial. Se ele zerar a vacância, que é mais ou menos 2 milhões e 700, quando acabar os descontos que foram dados, que é mais 2 milhões e 200, é bastante. E aí, antecipações de juros, atrasos e tal, mais 5 milhões. Quando ele conseguir equalizar tudo isso, ó, ele pode saltar de 30 milhões de receita para 40 milhões de receita potencial. Então, isso aí pode trazer um grande efeito para o fundo. Aquilo que eu falei para vocês, o fundo vem distribuindo 1,10 há algum tempo, né? Ele chegou a zerar suas reservas praticamente em abril do ano passado, chegou a ser 9 centavos. Ela aumentou para maio, foi para 30 centavos. Aumentou para junho, foi para 43 centavos. Aumentou para julho, foi para 58 centavos. E aqui ele começa, entre aspas, né, consumir um pouco das reservas. Ele consumiu em agosto, voltou a fazer reserva em setembro. Ela subiu muito em outubro para 93 centavos. Continuou subindo em novembro. E agora ele começa a consumir essas reservas. Então, dezembro caiu de 1,5 para 69 centavos. Ele conseguiu subir para 88 em janeiro. Consumiu pouquinho das reservas em fevereiro, de 88 para 82. E aqui caiu 30 centavos as reservas, né? De fevereiro para março. Mas a gente nota que durante os outros meses não ficam com consumo muito grande, né? Então essa é uma das expectativas que essa reserva dê para mais alguns meses, caso não venham efeitos extraordinários aí. Acontece que de 3 em 3 meses ele recebe um valor de um aluguel maior aí, de um dos seus inquilinos, paga um valor alto de aluguel, e isso dá essas alavancadas aqui, esses aumentos de receita aí, mesmo que não haja venda de imóveis. E em linha, né, o que acontece?
ele gerou ali de resultado 1,7, 1,31, 1,23, 1,26. Aí aqui, ó, é menor do que os 1,10, 90. Mas depois ele vinha tendo resultados acima, ó, 74, acima. E agora nos 2 últimos meses ele está tendo um resultado aí abaixo dos R$1,10, né? Então aguardemos aí se mais para frente ele vai voltar a ficar em linha aí com resultados em média dentro desses R$1,10. A própria gestão acredita que vai conseguir manter. Eu falei para vocês que no longo prazo o fundo tem uma ótima performance, um ótimo resultado. Então aqui, ó, o rendimento do HGLG, que aqui tem tanto as cotas quanto os dividendos. No longo prazo, ele vem ali com mais de 500% de rentabilidade. Lógico que quem olha no universo aí dos últimos 5 anos, é um momento aí que o fundo está sofrendo bastante. Mas o fundo teve uma boa valorização. Essa valorização que ele teve em tempos passados, eu acredito que ela não vai mais ocorrer de forma tão grande. Por quê? Porque agora o fundo está começando a vender os seus imóveis. E aí, isso não se reflete na cota, mas se reflete em dividendos mais gordos, né? Dividendos extraordinários. Então a gente vê que no longo prazo, ó, o fundo vem com 519% de performance, enquanto o CDI bruto dá 254%. Ou seja, se você incidir aqui ainda 15% de imposto de renda, esse CDI ainda cai para próximo de 200% aí. Então o fundo vem com performance muito boa no longo prazo aí. Aqui ele mostra sobre a liquidez, né? O fundo vem com a liquidez em linha. E a gente vê um aumento do número de cotistas, num momento que vários fundos aí vêm meio perdendo cotistas. Então, no ano passado o fundo estava com 470 mil, veio crescendo bem, aí teve uma pequena queda de outubro para novembro, e depois o fundo agora voltou a estar numa crescente, findando março aí com quase 500 mil cotistas. Continuando aqui no relatório, a gente vê a composição do portfólio do fundo. Então o fundo tem só de imóveis 5 bilhões e 700 milhões, só que ele tem 300 milhões em FIIs, 112 milhões em CRIs, 108 milhões ali em LCI, que é praticamente caixa, 49 milhões em caixa, mais 4 milhões de diversos aqui, parcelas a receber 44 milhões, e aí a alavancagem do fundo 849 milhões. E aí depois que tira a alavancagem do ativo do fundo, sobra de patrimônio líquido 5 bilhões 497 milhões. Aqui ele mostra as obrigações do fundo aí no curto prazo e no médio prazo, né? Então nos próximos 12 meses, aqui tem tudo que ele tem para pagar ou receber. Então tem várias parcelas a pagar, ele tem uma parcela a receber aqui, várias parcelas, mais outra parcela a pagar, outra parcela a receber. Então essas parcelas a receber meio que liquidam essas parcelas altas a pagar aí. E aí depois ele tem vários valores altos a serem pagos também durante os próximos 12 meses. E aí depois aqui está todas as outras dívidas que ele tem a pagar aí com mais de 12 meses. Aqui a gente vê a representatividade aí dos seus portfólios, dos seus imóveis, né? E onde que eles estão localizados. Ele tem uma exposição alta em São Paulo, quase 70% de seus imóveis estão em São Paulo, 3% ali no Rio, Minas 14%, Goiás 4%, Pernambuco 4% e Santa Catarina 3% dos seus imóveis. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse fundo? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Já teve e acabou se desfazendo? Na minha humilde opinião, apesar de ser um fundo que paga menos do que os seus pares, mas ele é um fundo bem seguro, um fundo que você não vê ele com grandes problemas aí, igual outros fundos aí no mercado. Então eu gosto do fundo, gosto da gestora, acho que eles fazem um ótimo trabalho, mas o fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim. Não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Toda vez que eu trago um fundo aqui, eu tento ser transparente se eu tenho ou não fundo, né, para dizer se eu sou ou não conflitado. Esse é um fundo que faz parte da carteira do canal, faz parte da minha carteira fechada também, e é um fundo que eu gosto bastante. E eu repito, né? O fato de eu estar falando isso a respeito do fundo, novamente, né, não condiz que você deva ter, que você deva comprar. Estude o ativo, veja se ele está dentro das suas diretrizes, dentro daquilo que você estipula como sendo bom ou ruim.
e só depois de muito estudo, faça a sua tomada de decisão. Nunca compre um ativo porque você viu alguém falando bem ou viu falando mal. Até porque depois você acaba sendo aí induzido pelos outros e depois se ocorre algum problema você não sabe o que fazer, como proceder, né? Então, estude para que você possa ter a sua própria tomada de decisão. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. A gente rompeu o patamar de 18 mil. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aí aos 20 mil. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E aqui nós voltamos ao relatório gerencial. E o que a gente consegue observar? A gente vê que o aluguel médio do fundo deu uma pequena diminuída, né, o metro quadrado de 26 para 25 reais o metro quadrado. E que a vacância, que já chegou a ser ali algo dentro dos 5%, que seria o mais alcançável, né, o que se deve buscar para ser uma boa taxa de vacância, né, começou o ano passado com quase 7%, e por enquanto, nesses últimos meses, ele vem se elevando ali e findou o mês de março com 6,6%. Abaixo de 10% ainda é aceitável, né, mas o ideal é que se busque aí uma menor taxa de vacância, que a ocupação se torne maior. Nesse ano de 2025, venceu ou vai vencer 14% dos contratos, o ano que vem 11%, e aí o ano de 2027 vence ali 17% dos contratos, é um outro ano de atenção aí, porque isso aqui pode impactar severamente as receitas do fundo. O prazo médio dos contratos do fundo agora é de 4,3 anos, esse ano tem bastante revisionais no fundo aí, 54%, a gente viu que algumas revisionais fizeram com que o reajuste fosse para baixo, né? Mas a expectativa é que isso aqui eleve aí os dividendos aí, os aluguéis aí dos inquilinos, né? Aguardemos para ver se isso vai se concretizar. Quando ocorrem revisionais, ocorrem todos os meses do ano, com destaque para janeiro e agosto, são os meses com maior revisionais do contrato aí. Aqui a gente vê a exposição de devedores dos inquilinos. Mercado Livre hoje é a maior exposição do fundo, com quase 14% de dependência, e aí os demais já estão num patamar bem pouco representativo, né? O ideal é que o fundo continue expandindo e crescendo para que cada vez ele tenha menos dependência aí de inquilinos, né? Então ele já teve maior dependência e hoje o Mercado Livre 13,9, Volkswagen 9, aí depois os demais aí acabam sendo cada vez menos representativos e aí os segmentos diversos representam ali 65% dos outros inquilinos. A maior parte dos contratos do fundo são contratos típicos, isso aqui eu gosto bastante, e ele ainda tem 30% aí de contratos atípicos. Os imóveis do fundo são de qualidade, ó. 78% dos imóveis, eles têm padrão ali entre A e A+, e se considerar até o A, ele sobe aí para 87% aí dos imóveis. Ele vai ter ali um percentual pequeno de imóveis com padrão B ou C de qualidade ali um pouco menor. Aqui a gente vê sobre a alavancagem. Atualmente a alavancagem está em 11,6% aí, com tendência de queda gradual, lenta e tranquila, de forma que não impacte muito o fundo. Aqui a gente vê que hoje, no ano de 2025, o fundo, só com o que ele deixa distribuir, com 5% ali, ele praticamente está pagando a sua alavancagem. A partir do ano que vem, isso vai ser um percentual maior, né? Então, isso aqui pode trazer aí, talvez, mais um motivo aí para que haja diminuição dos dividendos. Ou o fundo consegue captar no mercado, ou o fundo tem que vender imóveis aí, ou fazer novas dívidas, e quer rolar dívida, né? Fazer uma dívida nova aí para pagar essas dívidas antigas, ou isso aí pode impactar e ter uma diminuição nos dividendos do fundo futuros aí. Continuando aqui no relatório, a gente vê aqui os principais eventos que ocorreram nos últimos meses, aqui ele mostra as obras, como é que está o desenvolvimento dessas obras que o fundo possui, e aqui a gente chega na parte final de todos os imóveis que o fundo possui, com detalhamentos e tal. E aí eu sugiro que se você gostou do fundo, né, vá lá, entre um por um desses imóveis aqui, ó, e vai estudar sobre os ativos, pesquise sobre eles, né, para você entender em que você está colocando aí o seu dinheiro a risco. Então, pessoal, eu tinha para trazer a respeito do HGLG11, somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e...
Fui! I'm changing who I am, I'm making